Uma norma interna da CEMIG teria determinado que 80% dos funcionários sejam mal avaliados pelos gestores diretos. A denúncia foi feita por sindicalistas convidados durante a audiência da CPI que investiga irregularidades na gestão da Companhia Energética do Estado. O presidente do Sindicato dos Eletricitários do Sul de Minas, João Vaine, acredita que a orientação seja parte de uma estratégia para demissão em massa no futuro. 100 funcionários que atuavam no call center já foram destituídos do cargo. Isso contraria, inclusive, uma recomendação da CPI à CEMIG para que não dispensasse trabalhadores até que as investigações sobre a legalidade de contratos fossem concluídas. Um deles, feito com a IBM, abriga o serviço de call center, que é executado de fato por uma empresa sublocada e também sob investigação da comissão. A CEMIG, no dia 1º de setembro, os gerentes comunicaram aos trabalhadores sobre a avaliação de desempenho que será feita pelo 2º ano consecutivo. Existe uma ordem expressa, tem prova, tem e-mail aqui, que os gerentes têm que avaliar 20% dos trabalhadores com notas boas e 80% dos trabalhadores têm que ser mal avaliados. Isso ela coloca no seu site, está na intranet, e a gente não consegue ter acesso aos computadores dos... Alô? Acho que cortou aqui. Tá ouvindo? Está funcionando. Tá. E as pessoas não conseguem trazer dos computadores o que a CEMIG tem proposto dentro da intranet, dentro de seus e-mails. Então, o que nós temos são fotos, né? Eles trazem fotos para a gente. Então, 80% dos trabalhadores vão ter que ser mal avaliados esse ano. Tem o e-mail aqui para ser feito isso. Tá? Não bastasse isso, no dia 10 de setembro, a CEMIG comunica uma alteração na IP 4.1, que as pessoas que forem mal avaliadas serão demitidas. Então, assim, 80% dos trabalhadores poderão ser demitidos. Na avaliação do sindicato, qual que é o objetivo desta ordem da direção da empresa? Pela linha que está sendo traçada, eu vou mostrar algumas coisas do Ministério do Trabalho também, que está muito... ele já foi mais atuante, eu vou mostrar uma questão aqui, não tem dúvida nenhuma, que é colocar a gente sem concurso. A partir do momento que você coloca ilegalmente gerente, superintendente, eles querem tirar todo mundo, né? Não tem dúvida, porque se avaliar mal 80% é um número absurdo. Eu não concordo com número nenhum, eu tenho que fazer avaliação com o desempenho da pessoa. Então, se uma gerência tem 5 pessoas excelentes, né, e 5 mais ou menos, né, de 10, eu tenho que tirar uma parte fora, 3, mesmo sendo bons funcionários, têm que ser mal avaliados? O clima de terror na empresa foi confirmado por Emerson Leite, coordenador geral do Sindeletro. Segundo ele, quem não concorda com a política atual da CEMIG tem sofrido perseguições e passa a receber avaliações negativas e a perder horas extras. Situação que gera estresse e aumentaria ainda mais o risco de acidentes de trabalho. Os trabalhadores têm medo. E têm medo de se comunicar, e têm medo de conversar com a gerência, e têm medo de demissão, e têm medo de transferência, e têm medo do dia de amanhã. Isso, tratando-se de uma empresa cuja atividade é intensiva em risco, traz para nós uma preocupação muito grande. E essa preocupação é no sentido de a situação psicológica dos trabalhadores pode fazer com que, no exercício das suas tarefas diárias, eles se coloquem numa situação talvez não tão segura que possa levar a acidentes do trabalho. A gente já vinha apontando isso acontecendo no ambiente das empreiteiras, onde a CEMIG é pródiga, infelizmente, em matar e mutilar. A CEMIG, até o período que a gente apurou, por volta de 2014, a CEMIG matava e mutilava pelo menos 10 trabalhadores por ano. E a percepção da gente, embora a gente não tenha uma estatística mais recente, a percepção da gente é que nos últimos tempos isso piorou.
O trabalho da empresa Kroll, que teve acesso a dados privados dos funcionários durante investigação de casos ilícitos no setor de compras, também preocupa. Pelo relato dos representantes da categoria, a empresa ultrapassou os limites da privacidade dos trabalhadores. Emerson garantiu que o sindicato não é contra a apuração dos fatos, mas critica a metodologia da Kroll e o fato de que a empresa começou a trabalhar mesmo antes de ter assinado um contrato que assegurasse confidencialidade das informações. Eu acho que a empresa tem que investigar, sim, e nós provocamos a empresa para que investigue, porque são duas premissas que, para nós, elas são essenciais e que a gente não abre mão. A primeira delas é a defesa dos trabalhadores e trabalhadoras da CEMIG. A segunda é a defesa da própria CEMIG. Então, se a gente não provoca esses processos de investigação, a gente deixa desprotegido tanto a CEMIG quanto os trabalhadores e trabalhadoras que a gente representa. O que a gente questiona nessa questão da Kroll não é o processo de investigação, mas a metodologia com a qual o processo foi utilizado. Porque quando se faz... eu citei, eu trabalho na CEMIG desde 1991, estou com 30 anos de CEMIG. Nesses 30 anos, todas as vezes que a CEMIG provocou um processo de investigação externo, esse processo foi feito mediante uma contratação por um processo de licitação. Esse processo de convalidação na CEMIG, eu nunca vi isso acontecer antes. Eu nunca vi isso acontecer antes. E aí um processo de convalidação feito 5 meses depois que a empresa foi contratada, talvez até mais, porque 5 meses é o que a gente tem, a comprovação de que a empresa estava atuando dentro da CEMIG, é isso que nos assusta. É a metodologia, porque se existe uma denúncia contra um trabalhador ou contra um grupo de trabalhadores de que eles estavam lesando a CEMIG e o patrimônio público que pertence à sociedade mineira, isso precisa, de fato, ser investigado. Mas a metodologia de investigação não pode extrapolar as prerrogativas e os direitos dos investigados. Na condição de testemunha, também depôs à CPI Márcio Costa, presidente do Sindicato das Indústrias de Instalações Elétricas, dono de uma empreiteira que presta serviços à CEMIG. Ele contou aos deputados que, principalmente a partir de abril, começaram a faltar materiais para a execução das obras e serviços. Consequentemente, tem um atraso, sim, nas obras, porque se os nossos caminhões estão dentro do pátio, as obras não estão sendo feitas. Isto é uma realidade, deputado. Entre os materiais e equipamentos, quais que o senhor colocaria que estão numa situação mais crítica? Deputado, nós começamos com aqueles materiais que a gente chama de curva A, que seria transformadores, compostes. Nós já percebemos que a CEMIG já está trabalhando nisso. Mas os materiais que a gente poderia chamar de miscelânea, inclusive a CEMIG abriu até uma possibilidade de adquirir esse material no mercado, entendeu? Neste momento são esses materiais. E deixa eu falar para o senhor aqui, até para entendimento de todos. Vamos imaginar que nós tenhamos em carteira 5 obras grandes e que nós tenhamos em carteira 50 obras pequenas. E essas obras, só para entendimento, elas necessitam de 100 itens. Então, chega a 10 itens, eu aplico essas obras na obra grande e a obra não é concluída. Quando chega a mais 10 itens, eu aplico na obra grande e ela não é, porque a obra pequena eu preciso dos 100 itens. Então, nós trabalhamos alguns meses com esta equação. Outra questão que tem impactado o trabalho das empreiteiras tem a ver com os editais de licitação. A mudança de regras, o prazo pequeno de vigência para altos custos de mobilização e multas rigorosas reduziram o interesse de participação de várias empresas, diminuindo a concorrência. Eu vou falar para o senhor o caso da minha empresa. Esses editais estão no mercado, nós sentamos, nós avaliamos, nós fazemos conta, mineiramente dizendo aqui, e nós entendemos que o risco envolvido é muito alto. Eu até respeito aqueles empresários que estão vencendo, entendeu? A gente percebe que cada um tem um perfil, um mais atirado, outro menos atirado, um com mais disposição de tomar risco e outros com menos. Mas o entendimento nosso lá dentro da empresa é que, neste momento e na modalidade que está, nós não conseguimos. Márcio citou o exemplo da Conorte,
que venceu um edital prometendo entregar 100 ordens de serviço por mês, enquanto a média praticada no mercado fica entre 48 e 54. Segundo ele, a pressão para atingir metas como essa coloca em risco a segurança dos trabalhadores. Em outubro do ano passado, 3 funcionários dessa empreiteira morreram enquanto faziam manutenção na rede em Jaboticatubas, na Grande BH. O senhor saberia me dizer qual foi a inovação trazida pela Conorte para chegar a produtividades superiores a 100 unidades de serviço? A Conorte, o senhor está falando, é a empresa, tem que dizer isso aqui da região de Jaboticatubas? Exatamente. Eu diria para o senhor que é impossível, é humanamente impossível uma empresa que trabalha com 8, 9 homens fazer 100 US por mês. Essa possibilidade ela não existe. E aí, então, a próxima pergunta, que para mim a sua resposta ela foi perfeita. O senhor acredita que esse aumento de produtividade pode estar relacionado diretamente à ocorrência daqueles 3 acidentes fatais? Deputado, aquele acidente fatal, nós trabalhamos dentro do nosso sindicato muito voltado para a segurança, oferecendo treinamentos. Eu até quero aqui prestar uma homenagem que já foi prestada aqui para o meu amigo Gustavo Chalemon, que era nosso diretor executivo do sindicato. Nós acompanhamos as empresas dentro do nosso sindicato. Nós percebemos, nós temos o conhecimento daquele empresário que é voltado para a área de segurança, para aquele empresário que trabalha nisso, que investe nisso. E o que eu quero dizer para o senhor é o seguinte, a Conorte ela não estava afiliada ao nosso sindicato, alguma coisa perto já de 8 anos, e existe possibilidade de fazer treinamentos fora do nosso sindicato, lembrando que o nosso sindicato é Senai, o selo é um selo Senai. Então, assim, eu acho que a gente não deve dizer essas coisas, não, mas quando aconteceu o acidente com a Conorte, eu tive a oportunidade de conversar com o Gustavo exatamente 30, 40 minutos após, e o Gustavo me disse o seguinte, Márcio, infelizmente aconteceu, porque tem empresas que acreditam em segurança, acreditam no homem, investem na parte nisso, mas tem empresários que, infelizmente, não pensam assim. Eu quero crer que foi o caso de lá. Ao final da audiência, a comissão aprovou requerimentos com novas convocações. Entre eles está a convocação como testemunha de Fernanda Barroso Carneiro, representante legal da ACROL na prestação de serviços contratados pela CEMIG.